Olá pessoal, aqui é o professor Fernando de Física. Nossa aula de hoje será sobre corrente elétrica. Tá? Vamos falar um pouco de corrente elétrica e as leis de Ohm. Ok? A gente vai ver o que é a definição de corrente elétrica, o que é resistores, para poder a gente entrar na parte de leis de Ohm. O que é uma corrente elétrica? Você está vendo aí uma lâmpada ligada de uma pilha. Ok? Uma pilha que é conhecida como gerador elétrico, que gera eletricidade. Tá? E aí, a partir do momento, todos os elétrons estão aí desorganizados. E a partir do momento que é dado um comando e que esses elétrons começam a andar ordenadamente, isso é o que a gente chama de corrente elétrica. Percebam, os elétrons aqui estão ordenadamente se deslocando da esquerda para a direita. Então, essa ordenação de deslocamento chama-se corrente elétrica, tá? Então, definição física: movimento ordenado de elétrons livres em um fio condutor, gerado por uma diferença de potencial, né? Potencial elétrico, ok? Certo? Em cada ponto existe um potencial, a diferença de potencial é chamado de U ou DDP, certo? Como é que eu faço para calcular a intensidade da corrente elétrica? Então, está aqui a fórmula. Intensidade da corrente elétrica nada mais é do que a quantidade de carga que passa por um intervalo de tempo, certo? Minha quantidade de carga em coulombs e o meu tempo em segundos. Então, a divisão de coulomb por segundo me gera uma nova unidade de medida, que é o A, que é o ampere, certo? Que é a unidade de medida de intensidade da corrente. Só que muitas vezes eu vou pegar a corrente em gráficos. Então, se eu tiver um gráfico no meu eixo vertical, intensidade da corrente, no meu eixo horizontal, o tempo, a área formada por esse gráfico, vai ser numericamente igual à minha quantidade de carga que vai passar. Ok? Certo? E aí a gente sabe que muitas das vezes a corrente vai vir e vai passar por certos nós. E o que são os nós? Os nós são a divisão da corrente. Então você perceba, aqui está vindo uma corrente I1, aqui está vindo uma corrente I2. Ao passar pelo nó, né? I2 se transformou em 3 e I1 se transformou em 4. O que é que a gente quer provar com os nós? Que o somatório de tudo que era antes tem que ser igual ao somatório de tudo que é depois. Então, I1 mais I2 obrigatoriamente vai ser igual a I3 mais I4. Certo? Toda vez que a corrente passa por um nó, ela se subdivide, mas sabendo que o que entra tem que ser o mesmo que sai. Tá? Resistores. O que são resistores? São aqueles dispositivos que, ao serem atravessados por uma corrente elétrica, eles geram energia em forma de calor. Transformam energia elétrica em calor. É o que a gente chama de efeito Joule. É o que a gente chama de resistência. Alguns exemplos aqui. A gente tem um aquecedor elétrico. A gente tem uma torradeira. A gente tem um ferro de passar. Tá? Todos eles possuem resistores, que são as resistências. Tá? Por que a gente tem que saber isso? O resistor em física ele é representado pela letra R maiúscula. Certo? Ele é desenhado graficamente ou desta forma, parece umas ondas, ou dessa forma aqui, que é um retângulo. Então, todos esses aqui são representações de resistores para as nossas questões. Por que a gente precisa disso? Que a gente tem que provar a primeira e a segunda lei de Ohm. O que é que diz a primeira lei de Ohm? Ele diz que porque eu descobri o valor desse resistor, eu tenho que saber a DDP que existe entre A e U e a intensidade da corrente. Então, a primeira lei de Ohm diz que o valor do resistor nada mais é que a divisão da minha diferença de potencial pela minha intensidade da corrente. Se você fizer aqui meio pelos extremos, que é o que a maioria dos livros fazem, você vai obter URI. Tá? Ok? A DDP pode ser a multiplicação do resistor pela intensidade da corrente. Tá? Eu tenho uma DDP no ponto A, uma no ponto B. Certo? Eu tenho uma corrente que vai passar pelo resistor, então a divisão da DDP pela intensidade da corrente vai me gerar o valor do meu resistor, que o valor do meu resistor nada mais é que a divisão de volts por ampere, tá? Porque a minha DDP é sempre volts, minha intensidade da corrente é ampere. Isso me dá uma nova medida que são os ohms, tá? Então, meu resistor é representado pela unidade de medida de ohms, pela letra ômega, tá? Do alfabeto grego, porque foi descoberta pelo físico alemão Georg Simon Ohm. Tá certo? Essa é a primeira lei de Ohm. Segunda lei de Ohm fala da resistividade. Tá? Segunda lei de Ohm fala da resistividade, ou seja, dificuldade que a corrente tem de passar no condutor eletrizado. Tá?
Então é uma resistência, ela tem uma resistência, ela tenta segurar o máximo possível os elétrons, tá? E aí como é que eu calculo essa resistência? Isso aqui é a constante, né? Essa letra é a constante, ok? Da resistividade, tá? Que é a ρ. L é o comprimento, né? Isso é o comprimento do... O comprimento, né? Comprimento do tubo por onde vai passar a corrente, né? E A é a área, ok? Então veja só, mais uma vez pedimos ajuda, a geometria, né? Tanto lá na parte da intensidade da corrente, para calcular o gráfico, para calcular a área do gráfico, né? Como aqui, a gente vai ter que saber aqui comprimento e área de algumas figuras geométricas por onde estão passando os elétrons, ok? E aí, a gente tem também dois tipos de resistores, né? São os resistores ômicos e não ômicos. O resistor ômico, toda vez, o condutor ômico, toda vez que falar em condutor ômico, significa que a resistência é constante. Quando falar condutor não ômico, significa que a resistência é variável. Tá? Eu tenho aqui o gráfico, né? Quando o meu condutor é ômico, eu tenho uma linha reta. Quando o meu condutor não é ômico, eu tenho um arco de parábola. Certo aí? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos as leis de Ohm, né? E o que é corrente elétrica. Beleza? Valeu!